João 5, versículo 6. Vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, Jesus perguntou-lhe: Queres ficar são? Há perguntas que Deus faz não porque não sabe a resposta, mas porque deseja revelar o que está escondido dentro de nós. João 5,6 registra uma dessas perguntas desconcertantes, feitas por Jesus a um homem doente havia 38 anos. À primeira vista, a pergunta parece desnecessária. Como alguém paralítico há quase 4 décadas não desejaria ser curado? Mas Jesus não estava testando a lógica do homem, estava testando o coração. Essa pergunta não é sobre capacidade, mas sobre disposição. Não é sobre força, mas sobre decisão. Muitas vezes carregamos feridas, hábitos, medos ou situações que já se tornaram tão familiares que, sem perceber, nos acomodamos a elas. A dor vira rotina. A limitação vira identidade. O sofrimento vira zona de conforto. Jesus, ao perguntar: Queres ser curado? Está sondando se realmente desejamos mudar. Porque toda mudança verdadeira exige responsabilidade. Mudar dói. Curar transforma. E transformação sempre nos tira do lugar onde estamos. A pergunta de Jesus expõe algo que muitos evitam admitir. Nem todo mundo quer, de fato, ser curado. Alguns querem alívio, mas não mudança. Querem consolo, mas não confronto. Querem oração, mas não compromisso. O homem do tanque de Betesda tinha uma desculpa pronta. Não tenho ninguém que me ajude. Sempre alguém chega antes de mim. Ele não respondeu sim. Ele não respondeu não. Ele explicou, justificou, recontou a própria história. Quantas vezes respondemos a Deus da mesma forma? Eu queria viver melhor, mas você sabe como é. Eu até queria mudar, mas é difícil. Se as pessoas me ajudassem, seria diferente. Explicações não curam, desculpas não libertam, histórias repetidas não transformam ninguém. O que Jesus procura não é uma tese sobre o passado, mas uma decisão no presente. Ele sabe quanto tempo estamos feridos, cansados, atolados nos mesmos ciclos. Mas sua pergunta continua ecoando. Você realmente quer sair disso? Jesus cura com uma palavra, mas a responsabilidade pós-milagre é nossa. Por isso ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levantar exige decisão. Tomar o leito exige desprendimento, deixar o que antes definia você. Andar exige continuidade, um passo após o outro. A cura é instantânea, a caminhada é diária. Quando Deus toca uma área da nossa vida, Ele não faz isso para que voltemos ao mesmo lugar de sempre, mas para que caminhemos de forma diferente. A cura envolve uma parceria. Deus opera o impossível. Nós respondemos com o que é possível. O queres ser curado? De Jesus não é uma simples curiosidade divina. É uma convocação à responsabilidade espiritual. É como se ele dissesse: você quer abandonar a versão de si mesmo que aprendeu a tolerar? Você quer sair da mentalidade que te aprisiona? Você quer abrir mão de desculpas que se tornaram parte da sua identidade? Você quer assumir a mudança que pede? Às vezes, Deus não pergunta para nos informar, mas para nos despertar. Há feridas que não curam porque não percebemos que nos apegamos a elas. Alguns se escondem atrás de traumas antigos. Outros se protegem com a autopiedade. Outros cultivam a imagem de vítima porque ela oferece uma espécie de conforto emocional. Jesus não nos condena por isso, mas também não nos deixa presos a isso. Sua pergunta atravessa nossas defensivas e toca a raiz do problema. Queremos realmente ser livres do que dizemos nos ferir? A cura começa quando paramos de explicar e decidimos responder. Se Jesus te fizesse a mesma pergunta hoje, qual seria sua resposta? Tente responder sem justificativas, sem histórias longas, sem explicações, apenas sim ou não. Porque a cura espiritual começa na sinceridade, não na capacidade. E se a resposta for sim, mesmo que fraca, tímida ou trêmula, Jesus continua dizendo o que disse ao paralítico: então, levanta-te.
Levante-se das desculpas que repetiu por anos. Levante-se dos medos que te paralisam. Levante-se da história que você viveu, mas não precisa mais viver. A pergunta de Jesus permanece viva, porque continua sendo dirigida a cada um de nós. Ele não obriga, não pressiona e não força. Ele pergunta e espera. João 5,6 é mais do que um relato histórico, é um espelho espiritual. Jesus continua fazendo a mesma pergunta hoje, não para expor nossa dor, mas para nos convidar à liberdade. Muitas curas começam não quando Deus age, mas quando decidimos deixar que Ele haja. A pergunta é simples, mas profunda. Você quer ser curado? A resposta é sua. O milagre é dele. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.